Direitos Humanos em Ação. No ar, a segunda temporada do podcast da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. Produção, Rádio Tertúlia. Um dos paraísos turísticos, a Baía de Todos os Santos, considerada a maior do Brasil, esconde nas suas águas claras, na sua maresia e no seu solo o adoecimento das populações tradicionais que ali vivem na Ilha de Maré, em Salvador, Bahia. Com a chegada de algumas empresas, a gente foi percebendo que, além de diminuir o nosso pescado, vem diminuindo principalmente a nossa qualidade e o nosso tempo de vida. Há alguns anos, se dizia na comunidade que morria de idade, morria pessoas com 100 anos, há mais de 100 anos aqui nas comunidades de Ilha de Maré. Hoje em dia, morre muita gente com câncer, com doenças respiratórias, doenças de pele, que a gente nem conhecia. Esse é o pescador e professor Wini Lopes de Andrade, que mora desde que nasceu na comunidade pesqueira quilombola Bananeiras. A preocupação de Wini é a de muitos que vivem na Ilha de Maré. De acordo com um relatório elaborado pela Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, os moradores da ilha sofrem diariamente com os efeitos da contaminação de resíduos industriais e petroquímicos. Eles também estão sujeitos aos impactos gerados por acidentes com embarcações de transporte de produtos das indústrias químicas e petrolíferas. Essas empresas operam no Porto de Aratu. Entre elas estão a Petrobras e a Procgel Química. Há mais de 10 anos, pescadores e quilombolas denunciam as consequências dessa contaminação que ameaça a pesca artesanal e o modo de vida dessas populações. O avanço do desenvolvimento, que é essa coisa da exportação, do capital, é algo que vem afetando diretamente as comunidades de Ilha de Maré, porque os maiores polos industriais da América Latina está localizado aqui em frente à Ilha de Maré. Eu sou Annelise Moreira, repórter, e te levo neste terceiro episódio da temporada para essa realidade das comunidades quilombolas da Ilha de Maré. Entre as violações estão as contaminações severas com metais pesados que têm gerado doenças de pele e câncer, além da perda das principais fontes de renda. A Ilha de Maré fica na porção leste da Baía de Todos os Santos e é próximo à Baía de Aratu. Ela é considerada desde 1982 uma reserva ecológica municipal inserida na área de proteção ambiental. Na Ilha de Maré não tem como chegar de carro. Para conhecer essas comunidades que vivem no mar, é preciso ir de barco ou de canoa até elas. Ao todo, são 11 comunidades tradicionais ali. 6 delas são certificadas como comunidades quilombolas: Bananeiras, Martelo, Ponta Grossa, Porto dos Cavalos, Maracanã e Praia Grande. Na Ilha de Maré moram cerca de 6.000 pessoas, de acordo com os dados do IBGE de 2010. Quem nos apresenta a ilha é o pescador Wini. A Ilha de Maré, o bairro mais preto de Salvador, estima-se que, segundo o IBGE, que 90% da população de Ilha de Maré são pessoas pretas. Mais de 90% dessa população vive exclusivamente da pesca artesanal, que a gente, enquanto moradores de Ilha de Maré, que Ilha de Maré é um quilombo só, até pelo seu processo histórico e de formação também. São comunidades cercadas pelas águas da Baía de Todos os Santos, suas belezas naturais. E além dessas belezas naturais, uma série de especificidades, como na culinária, na vivência em si. E isso torna a Ilha de Maré tão específica, tão atrativa. Além de ser cercada pelas águas, a ilha é cercada por cerca de 130 empreendimentos de dois tipos: portuários e petroquímicos. Quando você estiver falando, Miguel, eu vou deixar meu microfone mutado para não ter som aqui, estou em casa, barulho externo que possa atrapalhar a tua fala, tá? Eu conversei por videochamada com o Miguel da Costa Acioli, professor da Universidade Federal da Bahia e coordenador do Laboratório de Gestão Territorial e Educação Popular.
O biólogo explica que um dos principais impactos é o vazamento de petróleo diretamente no mar, uma situação constante. Tudo começou com a extração do petróleo na década de 50. O primeiro poço de petróleo do Brasil foi colocado no continente, em frente à Ilha de Maré, num dos principais manguezais, que é um território pesqueiro, né? E a partir desse poço de petróleo vem a refinaria, que está ali próximo, e vem toda a indústria petroquímica junto, e também os portos que abastecem, né, e que faz a interligação dessas indústrias com o resto do país e do mundo. Então, tudo isso acontece em torno de Ilha de Maré, essas indústrias construídas ainda em épocas sem licença ambiental, mas hoje, com o licenciamento ambiental, isso já deveria ter sido corrigido, como a própria refinaria, que já tirou seus emissários do mar e já lança o emissário para ser tratado no Polo Petroquímico Camaçari. A refinaria que o professor da Universidade da Bahia menciona é a Landolfo Alves, primeira refinaria nacional de petróleo, criada em 1950. Todos os dias são refinados 31 tipos de produtos, como a gasolina, diesel e lubrificantes. Na tarde do domingo, 17 de setembro de 1950, um grande desafio da indústria nacional é vencido. O país refina, pela primeira vez, uma carga de petróleo em escala industrial. O professor Miguel da Costa Acioli acompanha a situação há cerca de 12 anos. Além da poluição do mar e dos manguezais, tem ainda a poluição atmosférica. Quando o vento vem da indústria petroquímica, né, o vento vem mais de norte, aí vem cheiros realmente de plástico, de pneu queimado, é um cheiro muito desagradável que vem da petroquímica, né? Quando vem de leste, vem cheiro de amônia, vem muita poeira do porto, eles carregam os navios com granel sólido, né, com fertilizante ou com minério, e eles não têm a devida proteção ambiental para isso, e toda vez que o navio está carregando, muita poeira é lançada na atmosfera. Aí é poeira de magnésio, é poeira de cobre, é poeira de produtos variados. Tem um problema da toxicidade do produto em si, né? Manganês é extremamente problemático, é neurotóxico, e tem bastante lá. Miguel acrescenta que uma noite na ilha é suficiente para sentir o impacto dos empreendimentos. Além do barulho, os moradores relataram que há uma queima de gás na refinaria e a fumaça aumenta e fica mais escura. Essa poluição ambiental ao longo dos últimos anos tem ocasionado problemas de saúde nos moradores. Além disso, impactam a subsistência e a renda dessas comunidades que tiram seu sustento da pesca artesanal, da agricultura familiar, do artesanato e do turismo. No Quilombo Bananeira são quase 1.000 moradores. A pescadora Marisélia Lopes, de 52 anos, é uma das lideranças do movimento de pescadores e pescadoras. Ela conta que de geração em geração os quilombolas têm resistido para preservar o jeito tradicional de quem vive em uma ilha. Porém, uma das principais atividades econômicas dessa população vem sendo afetada pela contaminação: a pesca. Onde fica mais próximo da refinaria Landolfo Alves, aí tem um peixe que a gente pesca bastante, que é a tainha. Já cansou de várias vezes a gente fazer a muqueca, quando a gente vai comer tá com gosto de gás. Então, assim, tem um lugar perto da refinaria que a gente botou o nome de lama podre. Quando a maré enche, as lamas ela sobe. E é exatamente nos lugares onde a gente pesca, onde a gente marisca. Os moradores denunciam sentir enjoo, dores de cabeça, irritação nos olhos e problemas mais graves relacionados à situação, como câncer. Um estudo feito pela pesquisadora e professora de nutrição da Universidade Federal da Bahia, Neuza Miranda, mostrou que 116 crianças da Ilha de Maré apresentaram altos índices de metais pesados no sangue, como o chumbo e o cádmio. Tudo em decorrência da alimentação por pescados contaminados. Essa pesquisa constata o que a gente vem denunciando, mas o que chamou a atenção da gente é que a comunidade chamada Santana começou a aparecer muitos casos de câncer, com as pessoas ainda jovens, assim, tipo no ano, mais de 20 pessoas. Então a gente ficou assustado com isso. Aí depois a gente começou entre nós,
pesquisar o que era que estava acontecendo, toda essa comunidade come pescado, que para a gente é cultural, mas Santana é uma comunidade que mais consome pescado. Um dos casos é da menina de 12 anos que faleceu com câncer nos ombros, outro foi de uma jovem de 24 anos com câncer no baço. Marisélia conta que o mais recente foi da sua irmã, que faleceu de câncer no intestino em 2021. Neilma Lopes também era ativista e fazia um trabalho de alfabetização de adultos na comunidade Bananeiras. Ela estava com 50 anos e também muito agressivo, ao ponto de o médico dizer que ela não tinha condições de ficar aqui, mas nenhum médico que tenha coragem de botar isso num relatório para poder a gente ter prova, não querem se envolver. Então, assim, depois de muita luta, de muita denúncia, a Fiocruz começou a fazer um estudo de monitoramento do ar. Além de toda essa contaminação nas águas, no solo e no ar, as comunidades da Ilha de Maré sofrem com a ausência de infraestrutura básica. Falta saneamento, transporte público e atendimento à saúde, mesmo estando próximas à capital baiana. Um dos exemplos apontados no relatório da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil é a falta de infraestrutura e suporte adequado na única unidade de saúde local. Ela atende mais de 10 mil moradores e não oferece atendimento 24 horas de forma contínua. Essa situação ficou ainda pior durante a pandemia de Covid-19. Para o professor da UFBA, as comunidades pesqueiras e quilombolas enfrentam o racismo ambiental. Você tem muitas empresas que são estrangeiras e que dependem, ou mesmo empresas nacionais que dependem das ações nas bolsas internacionais, e que a imagem pública e principalmente a imagem socioambiental dessas empresas pesa no valor dessas ações. Então, para não mexer na imagem dessas empresas, eles não mexem nisso, porque senão chamaria a atenção de todos os males que essas empresas têm produzido. Então, faz parte do racismo, né? Faz parte de tratar aquela região como uma zona de sacrifício, para que haja um enriquecimento e principalmente a expropriação das riquezas nacionais pelas empresas estrangeiras. Então, eles escondem os danos que eles provocam às populações locais e ao meio ambiente local. Parte desse racismo ambiental, além de continuar a poluir e prejudicar as populações, também colaborou para destruir a produção agrícola desses quilombolas, que não receberam nenhum incentivo para recuperar o solo para voltar a cultivar alimentos, segundo a Scioli. Eles sempre tiveram uma agricultura muito forte, produzindo arroz, feijão, milho, mandioca, banana, laranja, cana. É uma produção muito intensa em toda a ilha, de agricultura e de pesca. A agricultura foi destruída pelas indústrias, por essa poluição química que vem pelo ar, então as plantas têm um desenvolvimento precário e muito se perdeu do solo, dificulta muito a produção hoje. Os moradores relataram que encaminharam ao Ministério Público e aos órgãos ambientais essas denúncias que estão em um dossiê. Elas trazem todos os impactos socioambientais nos últimos 10 anos, mas pouco é feito pelo poder público para enfrentar a quantidade de problemas sofridos pelas comunidades. O Ministério Público do Estado da Bahia firmou um termo de compromisso ambiental aditivo a um termo de ajustamento de conduta firmado com 11 empresas e órgãos da Ilha de Maré. Esse termo serve para monitorar os impactos ambientais gerados por empresas que operam no Porto de Aratu. Segundo o relatório da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil, é preciso responsabilizar o governo federal e municipal sobre essas violações. Afinal, há desrespeito a acordos internacionais como a Declaração Universal dos Direitos Humanos e também a própria Constituição Federal, por não garantir aos povos tradicionais o direito à existência digna. Neste episódio, você ouviu áudios da TV NBR. Direitos Humanos em Ação. Este podcast, assim como todo o restante do projeto DH em Ação, é uma iniciativa da Articulação para o Monitoramento dos Direitos Humanos no Brasil. A coordenação é realizada pelo Movimento Nacional de Direitos Humanos, pelo Processo de Articulação e Diálogo para a Cooperação Internacional e pelo Fórum Ecumênico ACT Brasil.
Esta segunda temporada do podcast tem 6 episódios e produção da Rádio Tertúlia. O roteiro, produção e narração são de Anelise Moreira. A edição é de Beatriz Pasqualino, que coordena este podcast junto de Manuela Nunes, Enéas da Rosa e Gilney da Silva. A sonorização é de Adilson Oliveira.